Bom, então, na última aula a gente estava falando sobre uma possível relação com a teoria do Yin e do Yang, associando ordem e caos. Né? Tudo isso que tem dualidade, a gente pode de alguma medida estender da nossa prática. Né? Então, ressaltando a importância do que a gente vem vendo sempre sobre as técnicas e os métodos de prática dentro dessa esfera da ordem, né? Porque é aquilo que você conhece, é aquilo que te dá uma orientação, uma regra, né? E aí, a partir daquilo que você conhece, você vai se permitindo gradualmente acessar aquelas coisas que você não conhece, que é a grande maioria, né? Nós mesmos, na nossa profundidade, né? Alma, mente, inconsciente e muitas outras coisas, tem muita coisa que a gente não conhece. A gente convive com essas coisas que a gente não conhece e a gente dá um jeito de sobreviver com isso tudo, né? Então, como o exercício propõe um autoconhecimento, a gente tem que ter essas referências dessa dimensão que tem uma certa ordem, para a partir disso que você conhece, você gradualmente se permite acessar essas áreas do desconhecido em você mesmo. E aí você usa o exercício para isso. Então, naturalmente, você vai aprendendo coisas novas no exercício e tudo aquilo que você conhece da sua prática vai aumentando a compreensão, ou seja, você vai aumentando o estado de ordem e aí essa ordem vai te ajudando a ficar mais calmo, vai te ajudando a ficar mais confiante, vai te ajudando a direcionar com mais clareza a sua ação. Tudo isso dentro de um ambiente controlado, né, que é o exercício. E aí, disso que você conhece, né, com um pé na sanidade, por assim dizer, você vai se permitindo, né, se soltar um pouco mais para aquelas áreas em você mesmo que você desconhece. Mas é isso que você desconhece, você começa a assimilar, porque você vai reencontrando, se familiarizando, e aí você começa a ver coisas que você sempre viu em você, mas que antes não faziam sentido, você não sabia o que era, né? Você se espantava até com algumas dessas coisas e aí elas começam a fazer parte de um processo de integração, né? Tudo isso é você, né? Mas você começa a unificar isso tudo. Isso é uma experiência muito íntima, muito subjetiva, né? Mas certamente vocês conseguem traçar alguns paralelos dentro aí da sua experiência no exercício, né? A gente fica em silêncio e aí você vai ali vendo essas coisas, né? E aí, por que isso é muito interessante, né? Na nossa vida cotidiana, eu sempre falo, né? Como o Tai Chi é uma arte, a gente consegue estender diversas coisas que a gente constata no exercício para fora. Não necessariamente a parte da luta, né? Por mais que a marcialidade, a estratégia também seja importância, mas a própria experiência de si, né? Você consegue estender isso para fora na vida, né? Então, na última aula eu dei um exemplo, você não estava aqui, né? Então eu estou revisando aqui. Na última aula eu dei um exemplo a respeito de um colega nosso que praticava, muito engajado, mas vinha, né, nesse processo de ordenar, né, compreensão, regra, né, tudo para montar o exercício, né? E aí aconteceu uma coisa na vida pessoal dele, a gente não precisa entrar nisso. E aí o que veio? Essas coisas inusitadas que nos acontecem também o tempo todo, caos. A gente não espera o que é, a gente é pego de surpresa, muitas vezes é um impacto tão grande que a gente não sabe lidar, ou seja, vira um caos. Por mais que seja uma hora de caos, um dia de caos, a gente tem essa experiência de não saber o que fazer. E aí a gente, em outras palavras, fala, a gente perde o nosso centro, a gente perde o nosso equilíbrio, a nossa estabilidade, a gente perde o senso do que está acontecendo na nossa vida, vira uma confusão. E aí o que aconteceu com o nosso colega? Ele largou tudo, né? Ele saiu da prática, ele saiu do grupo do WhatsApp, ou seja, a vida apresentou uma situação caótica, que todos nós passamos por isso, e aí não foi possível se fixar, se ancorar naquilo que ele tinha de ordem, de autoconhecimento, de âncora, de conhecimento sobre si, de estabilidade, de soluções possíveis. Não foi possível, né? O caos veio de uma maneira tão volumosa e poderosa
que levou tudo, né? E aí não sobrou nada, né? Ou seja, ele saiu, abandonou todo mundo, né? Por assim dizer, porque saiu do grupo, perdeu o contato. Então, assim, é só um exemplo, né, de como o Tai Chi, né, em diversos níveis, né, iniciante ou mais avançado, não importa a forma, a sequência, né, pensa nos métodos de prática e nas técnicas, porque são recursos que vão te obrigar, né, de maneira assim muito camarada, gentil, vão te obrigar a ficar atento. E aí esses detalhes técnicos e metodológicos, eles vão te ajudando a agregar cada vez mais aquilo que você conhece. E aí isso se torna um ambiente seguro para você. Ah, isso aqui eu conheço, né? Você faz uma determinada técnica, ah, isso aqui eu conheço, aí vem para cá, tá bom, aí passa por aqui, aí vem para cá, né? Você vai reencontrando aquelas coisas que você conhece e aí isso vai te dando segurança. E aí dessa segurança o que vem? Vem a calma, vem a clareza, e aí são dessas qualidades que você consegue se observar com discernimento. Porque se você não tem um mínimo de calma, um mínimo de clareza do que está acontecendo, você e o caos que a vida está o tempo todo apresentando se torna uma grande confusão. E aí você não sabe o que é você, o que é o outro, o que é o xingamento que o outro está dizendo, mas será que eu sou isso mesmo? Aí a pessoa te fala uma ofensa qualquer, não, mas será que eu sou isso mesmo? Você não se conhece, né? Você não sabe a diferença. Então a vida é como um oceano turbulento, né? A vida vai te levando para lá e para cá. Mas se você se habitua a encontrar a ordem, familiaridade, regra, igual na sociedade, né? Na sociedade é assim, por que a gente não vive numa cidade maluca? Porque tem leis, por mais que haja um pequeno delito uma vez ou outra, tem ordem, né? Outra dimensão assim mais abrangente, o dia acabou de começar, né? São 8 da manhã, você sabe que vai ter luz até lá na frente, né? O céu está aberto, então você sabe que não vai chover. A gente vive aqui no Rio, então você sabe que não vai nevar de repente, né? Ou seja, a vida, a natureza, a vida, o cosmos, chama do que você quiser, está o tempo todo apresentando uma certa ordem. E dentro dessa ordem tem uma variação, tem um pouco de caos, né? Então, é se baseando naquilo que tem ordem, que você consegue dar um rumo para a tua vida e aí daquilo ali você se joga no inevitável, no vulnerável, no mutável, no inesperado, né? Então é nessa relação de ordem e caos que a gente vive. Então se você não sabe qual é o lugar da ordem e o que você faz com ela, ela se torna totalitarismo, extremo, né? É absurdo. E aí a gente não quer isso, a gente foge disso, né? Aí chega no Tai Chi a gente quer viajar, né? Não, eu trabalho o dia inteiro, aqui eu só quero viajar. E aí não funciona, né? Porque também é o caos ao extremo, né? Então, como é que você vai regular o quanto de ordem e o quanto de caos você vai administrar no seu próprio ser, né? Para que a sua vida tenha um pouco mais de sentido, né? Um pouco mais de direção, propósito e outras qualidades interessantes? Você treina isso aqui, né? Por isso a importância do método, da técnica. E aí quando você já tiver alguma maturidade nisso, aí você vai se soltando, porque o pé já vai no lugar certo, a coordenação de baixo para cima já vai no lugar certo, o relaxamento já vai no lugar certo, a respiração já acontece naturalmente, entende? Então você já não precisa mais da regra, porque de tanto que você fez a regra, você esquece a regra, mas você já sabe que você vai funcionar de acordo com ela, né? Mas você não precisa ficar mais preso na regra. E é daí que você começa a acessar esse estado assim mais livre na prática, né? Tá? Então, deixa isso claro para você, né? Se você não sabe o que fazer, busca a informação, busca entender, pergunta, investiga, respondi, se habitua com a informação.
quando você não precisa mais pensar sobre ela, aí sim, aí você esquece. E aí daí vem a criatividade, né? Por isso que é uma arte, né? Você aprende ali um básico e aí depois deixa rolar, né? Mas aí tem um processo, né, pedagógico que envolve nisso. Por isso que vocês estão conseguindo fazer até o final da sequência, porque tem essa ordem, né? Imagina, eu venho aqui um dia uma sequência, outro dia outra sequência, outro dia a terceira parte no início, a primeira depois. Imagina, né? Isso é difícil aprender. Ok? Bom, vamos fechar então.